Porque para gerar eletricidade é preciso que você, geralmente, tenha algum tipo de usina. O Brasil gera grande parte da sua eletricidade com usinas hidrelétricas. Não é o caso da maior parte dos lugares do mundo. A maioria dos países do mundo gera a sua energia elétrica em usinas térmicas, em usinas termoelétricas, em que é necessário queimar algum tipo de energia para produzir calor e, com isso, gerar eletricidade. Olha para essa imagem aqui. Nela, a gente vê qual é a fonte principal utilizada para gerar energia elétrica em cada país do mundo. Eu vejo que o Brasil, o Canadá, alguns outros países da América do Sul, da África e alguns outros pelo mundo geram a maior parte da sua eletricidade a partir da água, a partir de usinas hidrelétricas. Porém, se eu olho para o restante do planeta, eu vou ver que vários são os países que utilizam o carvão mineral como fonte de energia principal geradora da eletricidade. Como? Em usina termoelétrica, onde a gente tem grandes fornalhas em que o carvão mineral é jogado e queimado, e cujo calor é transformado depois em eletricidade. Para poder fazer isso, você pode utilizar o carvão mineral ou você pode utilizar óleo diesel. O Brasil tem algumas termoelétricas movidas a carvão mineral, outras movidas a óleo diesel, que é um derivado de petróleo, e ambas, as termoelétricas movidas a carvão mineral e as movidas a óleo diesel, são extremamente poluentes. Então pensa comigo, em pleno 2023, onde há uma grande preocupação com o meio ambiente, onde sabe-se há uma necessidade enorme de reduzir o máximo que pudermos a emissão de gases de estufa, grande parte dos países do mundo continua gerando a sua eletricidade a partir da queima de combustíveis fósseis muito poluentes, como o carvão e o petróleo. Outros, como a Rússia, o México e todos que aparecem aqui em rosa, também tem boa parte da sua eletricidade gerada pela queima de alguma fonte, pela queima de um combustível, mas não pelo carvão mineral ou petróleo, e sim pelo gás natural, que é um outro combustível fóssil, o que também gera a emissão de poluentes para a atmosfera, mas pelo menos gera menos poluentes do que a queima do carvão mineral e do petróleo. Então eu queria falar um pouquinho agora sobre algumas características do carvão mineral, do petróleo, do gás natural, das principais fontes de energias utilizadas pelo mundo. Começando pelo carvão mineral. Tá vendo esse esquema aqui? Ele representa as etapas do processo de formação do carvão mineral, o que já aconteceu, tá? Há milhões de anos. O carvão mineral se formou na era geológica paleozoica, ó, há mais ou menos 500, 400 milhões de anos atrás. Eu vou te falar melhor disso numa aula de geologia. Aliás, nossa aula de geologia é a semana que vem. A gente começa na semana que vem a falar de geografia física a vera. Geologia, relevo, clima, biomas. Eu sei que a maior parte de vocês não gosta desses assuntos, mas eu peço uma chance, uma oportunidade para que você deixe a palavra da geografia física entrar no seu coração. Lembra que quando nós tivemos aula de cartografia, vocês começaram a comentar, cartografia, eu odeio, e no final vocês perceberam que não era tão difícil assim? Pois é, eu lembro. Vocês terminaram a nossa aula de escala, de projeções e difuso, compreendendo que não era tão complicado saber aquele conteúdo. Então prometo que vou tentar fazer ao máximo que eu puder a geografia física ficar mais palatável, mais simples para cada um de vocês. E mais, lembrem-se de uma coisa, no Enem, quando cai geografia física, a maioria erra. E se vocês prestarem atenção, fizerem um esforço para gostar um pouco e compreenderem, a chance de vocês acertarem aumenta muito. E a chance de você se diferenciar da concorrência aumenta ainda mais. Tá bom? Vambora! Então o que eu tenho aqui é uma imagem que representa as etapas do processo de transformação de antigas florestas em carvão.
todo o carvão mineral que existe no mundo um dia foram árvores, florestas imensas que, quando morreram, árvores que, quando morreram, começaram a ser soterradas por sedimentos diversos e passaram a sofrer um processo de transformação física e química que deu origem a turfas, áreas pantanosas, que depois viraram lignito e, em alguns casos, viraram hulha ou antracito. Quanto maior o tempo, a pressão e a temperatura ao qual essas antigas florestas foram submetidas, mais aumentou a concentração de carbono e diminuiu a concentração de água, o que faz com que esses tipos de carvão aqui sejam muito melhores do que esses. E aí, um problema pra gente. O nosso carvão é horroroso. O carvão mineral que é encontrado na maior parte do território brasileiro, na região sul, que é onde tem as reservas de carvão, quase todo é do tipo lignito, que não presta. E aí isso faz com que nós tenhamos que comprar carvão mineral importado. A gente comprava da China, comprava hulha da China. Hoje a gente compra mais dos Estados Unidos. E aí rola meio que uma água no feijão. Tu pega aquele troço que não presta nosso, joga ali alguma coisa para render e utiliza isso em siderúrgicas, metalúrgicas e em algumas usinas termoelétricas. Ok? Olha para essa listinha aqui. Você tem ideia do que ela representa? São os principais produtores de petróleo do mundo. Pois é, a Arábia Saudita, a famosa Arábia Saudita, não é a maior produtora de petróleo do mundo. Já foi, não é mais. Hoje, o país que mais produz petróleo no mundo se chama Estados Unidos da América. Por quê? Porque eles descobriram uma técnica nova para poder produzir óleo não convencional, extrair óleo não convencional de um tipo de rocha chamado xisto betuminoso, uma rocha sedimentar. Essa técnica, que é do fraturamento hidráulico, que consiste em injetar água e ar dentro de rochas para fazer brotar, jorrar para fora o óleo que está ali dentro, é dramaticamente prejudicial para o meio ambiente. Mas é isso que fez com que os americanos multiplicassem a sua produção de óleo e ultrapassassem os sauditas, ocupando a primeira colocação entre os maiores produtores. O top 3 é fechado pela Rússia, que também é uma produtora de enorme quantidades, não só de petróleo, mas de tudo que é combustível fóssil. A Rússia é uma grande produtora de carvão mineral, uma grande produtora de gás natural. Mas voltando a falar do petróleo especificamente, repara que o Brasil é um grande produtor. Bem atrás dos líderes, é claro. Mas temos sim uma produção razoável. E lembre-se que ser o maior produtor não significa ter as maiores reservas. Olha aqui outras duas listas. A Venezuela é o país com as maiores reservas de petróleo, mas não está entre os grandes produtores, porque falta tecnologia para poder produzir mais. E mais do que isso, a Venezuela sofre com um problema sério. O petróleo dela não é bom. É um petróleo muito grosso, que não serve para fazer muitos derivados. Diferente do petróleo da Arábia Saudita, que é excelente. Um petróleo leve, fácil e barato de refinar e muito fácil de ser extraído. O petróleo saudita está em baixa profundidade. Grosso modo, dá um tiro no chão, jorra petróleo. Na Venezuela, irmão, tem que furar. Dá trabalho, é caro, é difícil. E ainda por cima, quando você encontra o petróleo, ele não é lá grande coisa. Olha aqui, ó. Quem mais consome petróleo no mundo? Claro, Estados Unidos e China. Por quê? Porque são as duas maiores economias do mundo, os dois países mais industrializados. Por isso, óbvio, a demanda por petróleo é muito grande. Logo, os americanos, apesar de serem o maior produtor do mundo hoje, continuam importando petróleo, continuam comprando petróleo de outros países. Sendo que, no passado, eles compravam quase todo o petróleo que utilizavam de países do Oriente Médio, da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, do Kuwait, dos Emirados Árabes Unidos. Hoje, eles diversificaram as suas fontes. Compram petróleo do Canadá, do México, da Nigéria, de Angola. Compram petróleo da Venezuela. Pois é, a Venezuela vende petróleo para os Estados Unidos.
Ué, mas eles não são inimigos políticos? São. Política à parte, negócios em outro lado. Então, apesar das questões diplomáticas, Venezuela e Estados Unidos continuam comercializando petróleo entre si. Olha para essa listinha aqui. Agora o que ela mostra é um outro combustível fóssil, o gás natural. E disparada, a Rússia tem a maior reserva de gás natural do mundo. E mais do que isso, a Rússia é a maior fornecedora de gás natural para a Europa. E isso está no cerne de várias das decisões geopolíticas que estão acontecendo, envolvendo a disputa entre Ucrânia e Rússia e o conflito que lá acontece hoje em dia. A Alemanha, a França, principalmente a Alemanha, depende demais do gás natural russo. Então a Alemanha fica entre a cruz e a espada de condenar as ações russas quando, na verdade, precisa do fornecimento de gás que vem dos russos. Inclusive, por isso mesmo, a Alemanha, quando tomou a decisão de cortar parte da compra de gás que fazia com os russos, acabou enfrentando uma crise energética. O preço da eletricidade disparou, porque as termoelétricas alemãs são movidas a gás natural russo. E aí o preço da energia elétrica subiu. Com isso, a inflação subiu e as pessoas, obviamente, passaram a pagar mais caro pelas coisas e ficaram muito irritadas com isso. A Europa hoje vive uma crise de inflação que tem a ver com a pandemia e que tem a ver com a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia por conta de como isso afetou o fornecimento de gás natural para o território europeu. Ok? Olha aqui. Repara que a maior reserva de gás natural do mundo é da Rússia. Mas veja quem é o maior produtor. De novo, os Estados Unidos. Repito, quando os americanos descobriram essa técnica nova para poder explorar xisto bituminoso, eles passaram não só a produzir mais petróleo, mas também gás natural. Porque o gás natural é um hidrocarboneto, um combustível fóssil que, em geral, você encontra nos mesmos lugares onde há petróleo ou onde há carvão. Todo o carvão mineral que existe no mundo, eu já disse, foi formado pela transformação geológica de antigas florestas. Todo o petróleo que existe no mundo foi formado pela transformação geológica de fósseis que eram antigos animais e organismos marinhos, que estavam no fundo de mares, de lagos, de oceanos. E, em meio ao processo de formação do petróleo nesses lugares oceânicos e do carvão nas áreas continentais, alguns gases foram escapando. Muitos se perderam na atmosfera. E outros ficaram presos em meio aos espaços entre rochas. É esse gás que a gente tira hoje e usa para abastecimento em vários lugares. É disso que se trata o gás natural. Por isso, normalmente, um país que é um grande produtor de petróleo também tem muitas reservas de gás. Normalmente, um país que tem muito carvão também tem muitas reservas de gás. Não necessariamente quem tem muito carvão tem muito petróleo. Mas quem tem carvão tem gás. Quem tem petróleo também tem gás. Ok? Não é o caso do Brasil. O Brasil ainda não tem muitas reservas exploradas. A gente descobriu recentemente boas reservas de gás no pré-sal brasileiro e algumas na Amazônia. Só que aí tem um problema. Tem bastante gás na Amazônia e você faz o quê? Vai explorar? Ok, é importante. A gente precisa de energia. Só que isso implica destruir parte da biodiversidade local. Até que ponto compensa? Essa é uma discussão recente, importante, pode ser cobrada no vestibular. Houve, há pouco tempo, a descoberta de uma nova, enorme área de petróleo na região norte do Brasil. Ali na fronteira com a Guiana, entre Amapá e a Guiana. Essa área está sendo chamada de margem equatorial. Estima-se que haja ali uma quantidade de petróleo semelhante à do pré-sal brasileiro. Tem noção do quanto isso poderia aumentar a produção petrolífera no Brasil? Do quanto isso poderia gerar de dinheiro para o Brasil? Muito, muito dinheiro. Só que, para poder explorar isso, eu tenho que explorar uma área
que está a poucos quilômetros de distância da foz do Rio Amazonas, que é uma área ambientalmente muito sensível. E você sabe, a exploração de combustíveis fósseis gera impactos ambientais enormes. Um acidente na exploração de petróleo pode danificar de maneira catastrófica a biodiversidade desse lugar tão importante. E aí, mais uma vez, entramos num dilema. E é um dilema político importante hoje, em que há o governo federal que não sabe para onde vai, se permite ou não a exploração ali, o governo do Amapá interessado, claro, na exploração para poder aumentar a arrecadação, e o Brasil, que tenta se posicionar como um país que quer proteger a Amazônia, mas que vê que essa proteção pode implicar deixar de aproveitar uma riqueza gigantesca que está ali, embaixo das águas daquela área da foz do Rio Amazonas. Isso já foi resposta e questão do Enem, tá? Sabe onde? Numa questão que falava sobre hidrelétricas, sobre Belo Monte. Belo Monte é uma hidrelétrica que foi construída na bacia amazônica. Importante para gerar energia elétrica para o Brasil, para que você possa acender as luzes, ligar o teu computador, para que você possa carregar seu celular, precisamos de energia elétrica. Só que hidrelétricas geram um grande impacto ambiental. E aí? Como eu equilibro a necessidade de preservar o meio ambiente e o desenvolvimento econômico? É uma discussão difícil. E é uma discussão bastante atual. Ok? Olha aqui para essa imagem. Ela mostra os lugares do mundo onde há usinas nucleares, onde há usinas termonucleares. No Brasil tem duas, Angra 1 e Angra 2. Mas veja, aonde é que você observa que há mais usinas nucleares gerando eletricidade? Estados Unidos, Europa, Japão, mundo desenvolvido. Por quê? Porque o mundo desenvolvido tem mais dinheiro, tecnologia e a energia nuclear é cara para ser desenvolvida. Uma usina nuclear é cara para ser construída. Ainda que depois de pronta, ela gere uma energia com ótimo custo-benefício. Até porque, lembrem-se, energia nuclear é limpa. É isso mesmo, limpa. Porque ela não gera poluição atmosférica. Ah, mas ela não gera resíduos nucleares? Sim. Ela não gera lixo radioativo? Sim. Mas se bem armazenado, não há perigo de eu gerar contaminação. Claro, sempre existe a possibilidade de um acidente, de que aconteça algo como em Chernobyl ou em Fukushima, que foi o acidente mais recente e famoso que a gente teve, no caso, no território japonês. Mas, se seguidos os protocolos de segurança, uma usina nuclear é extremamente segura. E essas usinas ainda são muito usadas em vários lugares do mundo. Veja, há países como a Ucrânia e a França que dependem demais desse tipo de usina para geração de eletricidade. Enquanto isso, há outros, como o Japão e a Alemanha, que anunciaram há alguns anos que iriam abandonar o uso da energia nuclear. Até pela reação popular ao acidente de Fukushima, o que gerou um medo de que pudessem haver outros acidentes. E aí isso fez com que os governos, em resposta, anunciassem que iriam fazer uma transição energética, abandonando o uso de energia nuclear para utilizar outras fontes. Tem alguém falando de Dark aí, né? A Maísa Borges, pois é. Todo mundo já viu essa série, Dark? Muito boa, mas tem que ver em sequência. Senão você não entende mais nada. Chega uma hora que tem umas 8 linhas do tempo, a mesma pessoa aparece ali, ó, em, sei lá, 10 lugares diferentes, aí vira uma zona. Eu lembro quando eu terminei de ver a primeira temporada, fiquei ansioso pela segunda, né? E acho que demorou 1, 2 anos pra lançar a segunda. Aí quando eu fui ver a segunda, eu não entendi nada, eu não sabia quem era quem, que época tava representando em cada momento. Eu falei, quer saber? Deixa pra lá. Aí eu esperei lançar a terceira, que eu acho que foi a última temporada, e aí reassisti tudo. Assisti a primeira toda, a segunda na sequência e a terceira. Chega uma hora que fica uma loucura completa, né? Loucura total. Mas é bem legal. É uma boa série. Bom, avaliação. Olha aqui, ó. Gente,
Energia nuclear é uma coisa, bomba nuclear é outra. Rola uma confusão grande em relação a isso. Para você produzir energia nuclear, você tem que pegar o urânio na natureza, que não faz mal a ninguém, levar para um lugar específico e fazer um tratamento que separe os isótopos. Se eu não me engano, você separa o isótopo 287, acho que é esse, e aumenta a concentração dele naquele material em 5%. Com isso, você tem combustível nuclear para gerar eletricidade. Se você quiser fazer uma máquina de radioterapia, aí você tem que aumentar a concentração desse isótopo em 20%. Aí você pode fazer tratamento de câncer. Se você quiser uma bomba, tem que aumentar a concentração desse isótopo em 90%. Então, o material que é utilizado para bombas nucleares é diferente de um material que é utilizado para gerar energia elétrica. Claro, o material é o urânio nas duas situações, mas a concentração do isótopo fundamental é muito diferente. E aqui o que eu tenho é a lista dos países que possuem esse combustível para bomba nuclear, que possuem isótopos 287 numa concentração de 90%, que podem fazer bomba, que podem gerar um conflito catastrófico. Quem são eles? Estados Unidos e Rússia, é claro, China, Reino Unido, França, países que já tinham bomba nuclear há bastante tempo, e olha aqui, ó, Índia, Paquistão, países que não aceitaram assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear porque disseram o seguinte, olha só, eu não vou assinar documento nenhum dizendo que nunca vou desenvolver bomba nuclear porque o meu vizinho me odeia e eu sei que ele vai fazer escondido. Os dois falaram a mesma coisa. No fim das contas, Índia e Paquistão, que se odeiam, desenvolveram bomba nuclear e fazem testes de vez em quando na fronteira um com o outro. Imagina que lugar tranquilo, né? Essa fronteira aqui, entre a Índia e o Paquistão. Dois países que se odeiam, que possuem péssima relação diplomática, são inimigos históricos e onde há bombas nucleares. E aqui em vermelho tem um país que foi muito malandro, é engraçado essa história, porque a Coreia do Norte assinou em 1973 esse documento chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear. Nele, o que estava acordado? Quem tem bomba nuclear, mantém as que tem, mas não produz mais. E se compromete a não vender tecnologia nuclear para quem não tem bomba. Quem não tem bomba se compromete a nunca tentar fazer. Qual era, em tese, a ideia do tratado? Evitar um conflito nuclear em meio à Guerra Fria. Qual foi, na prática, o resultado desse tratado? Manter o poder nuclear nas mãos de quem já tinha. Porque é óbvio que quem já tem poder nuclear não vai querer abrir mão dele. Você é doido? Você tem uma bomba que tem a capacidade de destruir áreas enormes e de te fazer mais forte militarmente e de te fazer bater na mesa com mais força. Na hora de discutir geopoliticamente, você vai abrir mão desse poder? É óbvio que não vai. Aí, a Coreia do Norte falou, não, assina, pô. Assinou. Chegou nos anos 90 e falou, ó, vou participar mais não. Por quê? Já fiz bomba. Então os caras fizeram escondido bomba nuclear. Claro que a capacidade nuclear da Coreia do Norte é muito menor do que a americana, do que a russa. Os russos e os americanos têm mais de 4.000 ogivas nucleares. A Coreia do Norte, até onde se sabe, tem 30. Ah tá, pouquinho, né? Irmão, imagina, 30 ogivas nucleares disparadas de uma vez. É pouco? É, mas o estrago é o suficiente. E aí tem outros casos, como o de Israel, que quando perguntam a eles, ó, vocês têm bomba? Eles, não sei. Tem ou não tem? Não vou falar. Então Israel não fala sobre. Mas observadores internacionais dizem que sim, eles têm bomba nuclear e possuem algo em torno de 90 ogivas, o que dá a eles poder suficiente para poder assustar todo mundo que está em volta e os odeia. O Irã odeia Israel, mas vai bater de frente? Os caras têm bomba nuclear, eu vou bater de frente nada? A Arábia Saudita odeia Israel, mas vai invadir? Não vai. Os caras têm bomba? Vai que me tacam uma. Então o poder nuclear faz muita diferença na geopolítica. Não que alguém queira usar a bomba, mas é um instrumento de intimidação.
A Coreia do Norte não vai ser invadida pelos Estados Unidos. Uns anos atrás, uma galera ficou, não, os americanos vão invadir, o Trump vai acabar com a Coreia do Norte. Vai nada, não vai. Porque por mais forte que os americanos sejam militarmente, não faz sentido você atacar um país que tem bomba nuclear. Porque você pode vencer a guerra, mas vai tomar uma porrada, uma que seja, que pode gerar um estrago catastrófico. Muito bom, John. Bombas de Schrödinger, né? Você só sabe quando elas caem em você. Israel tem e não tem bomba nuclear, né? Boa. Boa comparação. Vamos prosseguir? Energia solar e energia eólica, o que possuem em comum? Muita coisa. São limpas, não geram poluição atmosférica. São renováveis, não se esgotam. São alternativas, porque o uso delas começou a crescer mesmo desde a década de 70, desde as crises do petróleo. Porém, hoje, nenhuma grande nação consegue se garantir apenas com o uso de energia solar e o de energia eólica. Além disso, é preciso muito espaço para implementar os painéis fotovoltaicos, para colocar os aerogeradores. E por mais que elas sejam fontes limpas, renováveis, algum tipo de impacto ambiental sempre é gerado. Essas turbinas geram poluição sonora, atrapalham o sinal de telefones, de aparelhos eletromagnéticos, geram impacto em rota migratória de aves. Um painel fotovoltaico, para ser produzido, exige muitos minérios e a mineração gera um enorme impacto ambiental. Então não tem jeito. Toda ação humana vai gerar um impacto ambiental. Ainda que, comparativamente, o impacto ambiental dessas fontes seja bem menor do que o dos combustíveis fósseis. Temos a energia hidráulica também, que se enquadra nesse caso. É limpa, é renovável, é alternativa, é a que mais recebeu investimentos desde a década de 70, mas também gera impactos ambientais, muitos, e não pode ser implementada em qualquer lugar. Por quê? Para fazer uma boa hidrelétrica, o ideal é que você tenha uma área grande, rios íngremes de planalto, com boa declividade e bastante chuva para manter esses rios sempre alimentados. Olha que bonito. Essa imagem aqui é a da usina de Itaipu, uma das maiores do mundo, uma usina binacional, brasileiro-paraguaia, construída na fronteira desses dois países, usando o Rio Paraná. E é uma usina que já gerou 30% da eletricidade que abastecia o Brasil. Hoje gera um pouco menos, porque investimos em outras fontes também. Mas ela segue sendo fundamental. Resultado de uma obra de engenharia colossal, fantástica. Aliás, é uma visita que eu recomendo, quem puder, quiser ir à Foz do Iguaçu, visite essa usina. É uma obra muito interessante mesmo, mas que para ser feita gerou um grande impacto ambiental. Porque quando você faz uma barragem dessa, você cria um lago artificial que alaga grandes áreas das margens, destruindo a fauna, a flora, expulsando ribeirinhos, alagando às vezes cidades inteiras, expulsando comunidades indígenas. É por isso, inclusive, que as novas hidrelétricas são diferentes. São hidrelétricas fio d'água. O que é isso? É um tipo de hidrelétrica moderna em que você faz uma barragem menor para ter um reservatório menor e aproveita o próprio fluxo d'água de um rio. Com isso, você alaga uma área menor, gera um impacto ambiental mais baixo. Belo Monte é fio d'água, Itaipu não. Itaipu é tradicional. Belo Monte é fio d'água. Isso é uma vantagem ambiental para você reduzir a área alagada. Mas, por outro lado, há um problema. Caso haja uma crise hídrica e fique muito tempo sem chover, o rio vai ter um fluxo de água menor e a energia gerada vai ser menor também. Então, mais um exemplo de como é difícil compatibilizar a garantia de abastecimento energético e a garantia de preservação ambiental. Quando eu produzo uma hidrelétrica tradicional, o impacto é catastrófico para o meio ambiente. Mas eu garanto que mesmo sem chuva, vai ter um reservatório gigante que vai permitir que eu possa gerar eletricidade por um bom tempo, mesmo sem chuva. A fio d'água danifica menos o meio ambiente, mas me garante menos energia firme.
O Daniel perguntou, e por que Belo Monte foi tão prejudicial para comunidades indígenas? Porque você está falando de Amazônia. Então, mesmo que você alague uma área menor, se alaga uma área grande. Se fosse uma obra igual a de Itaipu na Amazônia, aí, meu irmão, seria ainda mais bizarro o estrago gerado. Mas mesmo fazendo no modelo fio d'água, você vai gerar algum impacto ambiental. Não tem jeito. Ok? Vamos prosseguir para caminhar para o final da nossa aula. E eu quero que você agora faça uma comparação entre o que eu já te mostrei, a matriz energética mundial, onde predomina o uso de combustíveis fósseis, e a matriz brasileira. Olha isso. O Brasil usa 42% de energia renovável, enquanto a média mundial é de 13%. Conclusão? O Brasil usa muito mais energia renovável que a média mundial. Porém, nossa principal fonte de energia por aqui continua sendo o petróleo. E eu sei, calma, eu sei que isso vai te confundir nesse momento, mas vou te explicar. Eu sei que você está pensando, poxa, mas não era hidrelétrica? Calma. Quando eu falo de matriz energética, eu estou falando de tudo que se usa em termos de energia. E o petróleo é aquilo que é muito importante para quê? Para o uso nos transportes. É do petróleo que eu produzo o diesel, o querosene e a gasolina. Então, quando eu falo sobre o consumo geral de energia no Brasil, eu incluo o uso de combustíveis. A maioria deles derivados do petróleo. E por isso, o petróleo segue sendo a fonte de energia mais importante para a matriz brasileira. Petróleo, que o Brasil produz bastante, principalmente no Rio de Janeiro, na bacia sedimentar de Campos. E, há algumas décadas, a gente está furando cada vez mais fundo e está tirando esse petróleo de uma parte da bacia de Campos que eu vou chamar de camada pré-sal. O que é então o pré-sal? É uma camada rochosa ultra profunda no litoral do Brasil, na bacia sedimentar de Campos, que fica na plataforma continental brasileira e aonde existem enormes reservas de petróleo e de gás natural. O Brasil, por conta da exploração do pré-sal, tem aumentado progressivamente a sua produção de petróleo. Porém, nós ainda não somos autossuficientes em gasolina. Por quê? Porque não temos refinarias suficientes para refinar todo o petróleo que o Brasil produz. Tampouco temos refinarias suficientes para refinar o tipo de petróleo que o Brasil tira. Então somos autossuficientes em petróleo, mas não em derivados. Aí a gente precisa exportar o petróleo bruto e comprar os derivados. Comprar um pouco de gasolina, comprar um pouco de diesel, o que faz com que sejamos um pouco influenciados pelo preço internacional dos combustíveis. Claro, a gente produz sim combustível aqui. A gente produz querosene, diesel e gasolina, mas não em quantidade suficiente. Ok? Olha aqui agora. É a comparação que eu te falei há alguns minutos. Eu quero voltar a chamar a atenção. O Brasil tem uma matriz energética muito mais renovável do que a média mundial. A gente usa o petróleo como nossa principal fonte de energia? Sim. Mas usamos muito mais energia renovável do que os países centrais e do que a média global. Por isso, dá para dizer que o Brasil emite menos gases estufa em virtude do uso de energia. Por isso, dá para dizer que nossas emissões per capita por pessoa são muito menores que as da União Europeia, da China, dos Estados Unidos, já que eles usam muito mais carvão mineral do que a gente, usam muito mais as termoelétricas do que a gente. E nisso, eu posso falar um pouco mais sobre eletricidade no Brasil, para poder fechar a nossa aula. Por quê? A eletricidade é um tipo de energia muito usada na indústria, nas residências, no comércio. E a eletricidade no Brasil é gerada principalmente de 4 formas diferentes. Com usinas hidrelétricas, porque temos um relevo favorável e muita água disponível nos rios. Em usinas termoelétricas, onde a gente gera calor com a queima de bagaço de cana, gás natural, carvão mineral ou óleo diesel, depende da usina.
em usinas eólicas, a maioria no Nordeste e muitas também na região Sul, e em termonucleares, cujas duas ficam no Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis. Por isso mesmo, quando eu olho para a matriz elétrica do Brasil, olha isso. 80% da matriz elétrica brasileira é renovável. Pera, não entendi a diferença. Então calma, presta atenção. A matriz energética brasileira é 42% renovável. Por quê? Ela inclui o petróleo usado para combustíveis, diesel, querosene, gasolina. Mas quando eu analiso apenas a energia elétrica que é gerada por essas usinas, o que eu vejo é que o Brasil se destaca pelo uso de hidrelétricas. Então, 80% da eletricidade gerada no Brasil é de fontes renováveis. O Brasil é exemplo nesse sentido. No mundo, a maioria da eletricidade é gerada por queima de combustíveis fósseis, gás natural, petróleo ou carvão mineral. No Brasil, 64% da eletricidade é gerada a partir de usinas hidrelétricas, uma fonte renovável e limpa, ainda que produza uma série de impactos ambientais. Ok? Agora vamos para falar de uma outra coisa rapidinho aqui. Os biocombustíveis. O que é isso? É um combustível gerado a partir de biomassa. O que é biomassa? Qualquer resíduo orgânico. Pode ser bagaço de cana, pode ser cana de açúcar, pode ser soja, pode ser batata, beterraba, dendê, mamona. Da cana de açúcar, a gente faz etanol, um biocombustível. Do milho, uma biomassa, os americanos fazem etanol, um biocombustível. Do dendê e da mamona, biomassa, nós fazemos biodiesel. E da beterraba, uma biomassa, os europeus fazem biodiesel. O biodiesel, o etanol, são exemplos de biocombustíveis. E o biometano também, o biogás, que é o gás que você obtém da decomposição de matéria orgânica, dejetos, cocô, bosta, é isso mesmo, tá? Pegar o cocô do porco, cocô do cavalo, cocô do boi, bota em um recipiente e o gás que é liberado vai ser aproveitado como combustível. Então, da bosta também se pode gerar eletricidade ou combustível, e isso é utilizado em vários lugares do Brasil, ainda que muito menos do que as hidrelétricas. Veja, China, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Rússia, são os países que mais geram eletricidade pela água dos rios, em usinas hidrelétricas. E o que eles têm em comum? Território, gente. Território enorme. Esse território gigantesco permite que você tenha possibilidades de aproveitar esses recursos naturais. Tem que ter um território grande, de preferência, muitos rios de planalto e rios que tenham água o ano inteiro. Esse é o ideal. É o caso do Brasil. Temos muitas usinas, o que infelizmente provocou muitos danos ambientais. Só que não há mais como produzir novas usinas no Sudeste ou na região Sul. E é por isso que nós temos criado novas usinas na Amazônia, Belo Monte, Jirau, Santo Antônio, que são usinas modernas, fio d'água, com reservatórios menores, barragens menores, que alagam menos, mas que ainda assim geram alagamento. Aqui tem uma listinha de algumas das principais hidrelétricas brasileiras. A Itaipu, na bacia do Rio Paraná, Sobradinho, no Nordeste, Tucuruí, Belo Monte, na região Norte, e Baubina, que é o exemplo de como não fazer hidrelétrica. Gente, a usina de Baubina é uma tragédia. Procura saber um pouco mais sobre a história dela aí. É o exemplo de como a engenharia pode fazer uma obra porca. A usina de Baubina inundou mais de 2.000 quilômetros de floresta amazônica, causou uma tragédia ambiental e não gera energia suficiente para abastecer a cidade de Manaus. Ela alagou tanto quanto Itaipu, que abastece boa parte do Brasil, e não consegue gerar energia sequer para atender Manaus. Por quê?
que ela foi feita numa área de planície. Isso não tem lógica. Por isso é um exemplo de como não construir hidrelétrica. Tá bom? Aqui eu tenho uma listinha que mostra quais são os principais utilizadores de termoelétrica no mundo. Mais uma vez, China e Estados Unidos se destacam, porque você sabe, né? As maiores economias precisam realmente de muita energia. E as termoelétricas são muito usadas mundo afora, com a queima do carvão, do petróleo ou do gás natural. No Brasil, já te falei, o carvão não presta. A gente tem jazidas na região sul, mas não são boas. E aí é preciso importar carvão da China e dos Estados Unidos para usar em termoelétricas ou para usar em siderúrgicas. E por último, para a gente fechar de vez, já que são 9h14, eu quero mostrar rapidamente quais são os lugares do Brasil com maior potencial eólico e solar. O Brasil segue com as hidrelétricas com maior destaque, mas está aumentando muito o investimento em energia eólica e energia solar. A energia eólica se destaca principalmente em 2 lugares do Brasil, Nordeste e Sul, que é onde há mais ventos. E a energia solar se destaca principalmente no Nordeste. Por quê? Porque é uma área onde a gente tem menor nebulosidade. Céu claro quase o tempo todo. Agora, olha o contrário. Olha para a Amazônia, onde chove o tempo todo, onde tem nuvem no céu o tempo inteiro. Dá para aproveitar aquele lugar para gerar muita energia solar? Não dá. Então guarda essa informação, tá? Maior área com potencial solar no Brasil, Nordeste, com destaque para o sertão do Nordeste. Maiores áreas com potencial eólico, Nordeste e a região Sul. Tá bom? Tá aqui o resumão. Você pode tirar 3 prints agora, tá? Dá o teu primeiro print aí. Esse print mostra algumas características, vantagens e desvantagens do uso de energias não renováveis. O petróleo, a energia nuclear, o carvão mineral e o gás natural. Deu print? Vamos, que vou mostrar mais uma outra imagem agora, hein? 1, 2, 3. Próxima imagem. Aqui é o teu segundo print. Prepara aí, ó, para você ter a síntese das características principais de fontes renováveis: hidrelétrica, eólica, solar e biomassa. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. E agora o teu último print, para você ter algumas informações sobre o uso de energia no Brasil. Vou contar mais uma vez até 3, hein? 1, 2 e 3. Agora sim. Com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje. Passei 1 minutinho e meio do tempo, mas vida que segue. Um beijo para todos, sextou, tchau, tchau e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.